Boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrando para a gente poder começar. Aguardar uns minutinhos. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. A gente já vai começar, tá, Bruna? Dá só uns 5 minutinhos pro pessoal chegando. Essa live vai ser sobre tratamento no TDAH. Ela faz parte do nosso quadro semanal, que começou semana passada, né? Que é Meu Filho Tem TDAH e Agora. É um quadro semanal voltado principalmente para pais, mães e cuidadores de crianças com TDAH que recebem o diagnóstico, estão meio perdidos ainda do que fazer, qual tratamento buscar, que tipo de ações, né, que tipo de atitudes tomar daqui para frente. E também para alguns pais que estão aí com dúvidas, né, com suspeita de diagnóstico TDAH nos filhos e que muitas vezes não conseguem saber qual caminho seguir para encontrar um diagnóstico e um bom tratamento para o filho também. Tá? Então é uma live, é um quadro semanal, toda quinta-feira às 17 horas. Vamos estar aqui falando sobre um tema voltado para o TDAH. E hoje, né, é importante a gente frisar que ele é uma continuação. Essa live de hoje é uma continuação da semana passada. Cris Duarte, seja bem-vinda. É uma continuação da semana passada. Semana passada nós falamos sobre diagnóstico no TDAH. Clarissa, seja bem-vinda, Clarissa. O tema da nossa live é tratamento no TDAH. E eu estou aqui explicando que é uma live de continuação. Nós começamos semana passada falando sobre diagnóstico, falamos sobre os tipos de TDAH, os principais sintomas, quais profissionais procurar para fazer o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Como é que é feito esse tratamento, quais são as orientações baseadas em evidência científica, tá? Porque tratamento TDAH a gente tem um monte por aí. Mas existem tratamentos que são embasados cientificamente, que estão comprovados que traz melhor resultado para a evolução desse paciente, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Araújo, eu sou psicopedagoga e sou psicóloga e trabalho principalmente com crianças que têm TDAH, crianças que estão apresentando dificuldade no processo de alfabetização, crianças que estão com dificuldade no seu processo de autonomia, de organizar os seus estudos, que não tem prazer em estudar. E eu entro aí ajudando um pouquinho essas mães, né, e essas crianças a conseguirem encontrar uma rotina mais estruturada, mais adequada, a entender melhor como é que funciona a cabecinha dessa criança e aí selecionar estratégias mais eficazes. Então, lembrando, semana passada a gente falou sobre diagnóstico, né? E a gente falou que o profissional que faz esse diagnóstico é o neurologista ou o psiquiatra. No caso da criança, o neurologista ou psiquiatra infantil, né? E se for adolescente, adulto, a gente já pode ir no neurologista, psiquiatra sem ser infantil, né? E esse profissional é que a gente chama que vai fechar o laudo, né? Aquele que vai fechar o diagnóstico e que vai dar realmente a definição se aquela criança tem ou não TDAH. Mas para que ele faça isso, existem outros profissionais que também são importantes nesse processo, né? A gente tem principalmente o neuropsicólogo, que é um profissional importantíssimo no processo de avaliação. Ele vai fazer mapeamento, rastreamento de todas as habilidades cognitivas que podem estar rebaixadas nessa criança. A gente tem também o fonoaudiólogo e o psicopedagogo, que podem entrar como suporte aí nesse processo de avaliação, principalmente se a criança tiver dificuldade ligada ao processo de aprendizagem escolar
e se ela também tiver dificuldades apresentando aí nessa área da linguagem. Então, esses profissionais também podem ser inseridos nesse processo de avaliação. E a gente falou também da importância nesse processo de avaliação dos pais entenderem que nem sempre, né, isso é uma coisa muito comum quando os pais chegam pra gente e falam assim, eu fui no médico, o médico já foi falando que meu filho tem TDAH, não passou nenhum exame, não passou nenhum eletro. Então é importante a gente esclarecer que não existe nenhum exame que vai dizer pra gente que a criança tem TDAH. Não existe um exame que detecta o TDAH. A avaliação do TDAH ela é feita de forma clínica, observacional, né? A partir da observação, a partir do relato das pessoas que convivem com essa criança, seja na família, seja na escola, ou outros ambientes também. A gente aplica alguns testes, sim, mas não testes para detectar TDAH, e sim para detectar algumas características que estão presentes no TDAH. Existem algumas escalas de avaliação, eu até citei o SNAP 4, né? Que é uma escala que é muito utilizada para mapear algumas habilidades que estão rebaixadas na criança, seja do ponto de vista da família, seja do ponto de vista da escola. E todo esse arsenal de informações a gente vai juntando e o médico vai pegar todas essas informações, montar o quebra-cabeça e chegar então à conclusão se aquela criança tem ou não TDAH. Chegando à conclusão que a criança tem TDAH, o que fazer então, né? Então a mãe foi lá, o médico detectou, deu lá o laudo, falou que a criança tem TDAH, laudou, né, que a gente fala, laudou a criança. E aí, o que fazer? Muitas vezes essas mães pegam esse papel, voltam para a escola, que muitas vezes é a escola que encaminhou, entregam esse papel na escola e acham que isso vai resolver o problema da criança, que a escola vai fazer algo muito diferente do que ela já faz e que a criança então vai começar a aprender, a criança vai começar a se comportar e na verdade isso não acontece. Uma outra questão também é a expectativa muito grande na medicação. É muito comum as crianças, os pais no caso, quando chegam para fazer a avaliação e fecham o diagnóstico, receberem uma indicação de medicação. E aí começam a dar medicação para o filho e acreditam que a medicação simplesmente vai resolver o problema. E a gente sabe cientificamente que isso não é verdade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então existem duas situações. Uma, onde os pais pegam o laudo, o diagnóstico, e não sabem o que fazer, não sabem que profissionais procurar. Outra, quando eles pegam o diagnóstico, recebem a indicação da medicação e acreditam que a medicação vai resolver o problema. Essas duas possibilidades acontecem muito, né? Eu tô vendo aqui que tem algumas psicopedagogas que entraram na sala e quem está no consultório, que recebe crianças com TDAH, já deve ter percebido isso, né? Percebido que os pais ficam realmente muito perdidos do que fazer. E aí, para resolver o problema da criança, muitas vezes acabam fazendo coisas, né, entrando em tratamentos que não são reconhecidos cientificamente como eficazes. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Quais são os tratamentos que trazem melhor resultado para o TDAH e aqueles que ainda hoje não têm comprovação científica de que trazem resultado. E aí uma mãe pode pensar assim, mas eu dou isso para o meu filho, eu faço isso com o meu filho e percebo melhora. Ok, isso pode acontecer sim. O que eu estou querendo dizer é que existem tratamentos que não estão comprovados ainda que têm eficácia. Eu não estou dizendo que eles não têm eficácia, né? Então, entre fazer um tratamento que a gente não tem uma comprovação científica, que não tem ainda resultados garantidos, que a gente não sabe, né, os efeitos colaterais, e fazer um tratamento que a gente tem já comprovação, que a gente já tem certeza de que fazendo de forma adequada vai trazer um resultado, a gente vai optar por aquele que realmente já tem um resultado garantido, não garantido, mas um resultado comprovado, não é mesmo? Eu vou parar aqui um minutinho só para lembrar para vocês que tem a caixinha de perguntas aí embaixo. Quem tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, em relação ao tratamento,
dúvidas, é só colocar que a gente vai tirando ao longo da live, tá bom? Deixa eu só... Ok. Rose também entrou na sala. Bem quero 40. Sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos falando sobre tratamento no TDAH. Então vamos lá. O tratamento no TDAH, assim como o diagnóstico, ele tem um perfil multidisciplinar. Então, quando a gente pensa, quando a gente falou semana passada, diagnóstico, precisa ter uma rede de profissionais interligados para fechar esse diagnóstico, para ter um olhar mais abrangente sobre essa criança, a gente também fala a mesma coisa sobre o tratamento. O tratamento ele não é unilateral, ele tem uma rede de apoio que a gente vai criar para atender essa criança. E o que faz parte dessa rede de apoio? Né? Aquilo que mais funciona para o tratamento da criança com TDAH é a combinação de duas estratégias. A primeira estratégia, que é a estratégia medicamentosa, e a segunda estratégia, que é a estratégia psicoterapêutica. E quando a gente fala estratégia psicoterapêutica, a gente está falando especificamente da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. É uma linha da psicologia que trabalha focado principalmente no comportamento, pensamento, emoções e comportamento. Tá? Então, dentro da psicologia, o que é mais indicado é essa linha da TCC. E não outras linhas da psicologia. Isso é importante a gente falar porque muitas vezes a criança está fazendo atendimento com o psicólogo, mas não é o psicólogo que trabalha com TCC. E aí o resultado às vezes não acontece por conta disso. Então a associação entre medicação e a TCC, cientificamente, ela é comprovada como tendo eficácia em 68% dos casos. Se a gente for analisar outras possibilidades de tratamento, né, a TCC junto com a medicação, ela tem o maior índice de eficácia. Então, já é um dado para a gente começar a pensar e a gente começar também a entender quando a gente recebe, né, uma criança lá no consultório, quem é psicopedagogo, recebe uma criança no consultório, vai receber a criança, tem que ficar atento como psicopedagogo se ela está fazendo atendimento com o psicólogo que atende com TCC e se ela está fazendo acompanhamento com o neurologista. Se você é mãe, né, se você é mãe, pai, você precisa também entender, saber que os outros atendimentos eles são muito importantes, mas o acompanhamento com o neurologista e o atendimento com a psicóloga que trabalha com essa linha da TCC é essencial, porque a combinação dessas duas estratégias garante 68% de eficácia no tratamento. Quando a gente fala de medicação, há um certo desconforto, né? Por quê? Porque a gente tem duas situações na medicação. Uma é quando as pessoas colocam um peso muito grande na medicação, acreditando que ela vai resolver todos os problemas. E a outra é quando se tem um medo muito grande na medicação e acabam não utilizando por preconceito, porque acham que a medicação vai viciar a criança, que a medicação vai dopar a criança, que a medicação vai fazer mal, enfim. Existe uma série de argumentos que os pais usam para não dar a medicação. Então, também é muito comum os pais começarem a dar, com uma semana, acharem que não está tendo resultado ou que está fazendo mal para a criança e param por conta própria de dar medicação e não voltam no médico, simplesmente abandonam o tratamento. E aí ficam pipocando de profissional em profissional para tentar achar uma solução para o problema. Ó, tem uma psicopedagoga Rose está falando, conheço uma mãe que deixou o medicamento. Isso acontece muito. A taxa de continuidade no tratamento do TDAH é baixa. Né? Muitas vezes, o que acontece no TDAH? Os pais procuram, porque ou a criança já está deixando ele maluco em casa, ou a escola pressiona, e aí ele procura lá o diagnóstico,
corre por alguns profissionais, faz o diagnóstico, mas depois, porque eles não entendem como funciona, eles ficam perdidos no tratamento. Então eles pegam lá um laudo escrito TDAH, e daí? Não tem legenda esse laudo. O laudo não vem com a explicação para a mãe, para o pai, do que significa ter TDAH. O que isso afeta a vida da criança? O que gera de comportamentos na vida dessa criança? E aí os pais ficam perdidos. Aquele comportamento que a criança está apresentando é do TDAH ou não é do TDAH? Né? Isso é uma pergunta, uma dúvida muito grande dos pais. Eu não sei dizer, né? Às vezes eu converso com os pais falam assim, olha, Juliana, eu não sei dizer se esse comportamento é por causa do TDAH ou não é por causa do TDAH. Eu corrijo esse comportamento ou não corrijo esse comportamento? Enfim, isso é uma dúvida muito grande porque eles ficam perdidos. Eles não sabem o que fazer. E por não saber o que fazer, qualquer ação que é tomada começa e não tem continuidade, né? E a medicação é uma delas. Então, a gente não vai entrar aqui a fundo em questão de medicação, até porque eu não sou médica, né? Não sou neurologista, não sou psiquiatra, não sou médica, então não posso falar sobre medicação mais a fundo. Mas para a gente tirar algumas dúvidas em relação à medicação, qual a importância dela e qual é a função dela. A medicação, muitas pessoas acham que a medicação do TDAH, para o TDAH, ela vai ter o foco na hiperatividade da criança. Então, assim, quando a criança tem hiperatividade, os pais acham que ela precisa do remédio para poder se acalmar. Os pais, a escola, a sociedade como um todo já pensa que ela precisa do remédio para se acalmar, para diminuir a intensidade da agitação dela. Mas quando ela só tem o déficit de atenção, muitas vezes não acham que é necessária a medicação. E na verdade é totalmente o contrário. O que acontece com a medicação? A medicação ela vai agir exatamente no sistema atencional da criança, regulando todos os neurotransmissores que estão envolvidos nesse processamento cerebral. Então, a medicação do TDAH, ela vai ajudar na diminuição da hiperatividade? Sim. Mas o grande objetivo dela é melhorar o sistema atencional, porque o sistema atencional desregulado, os neurotransmissores desregulados, é o que gera a hiperatividade. Então, assim como a gente definiu lá semana passada, a gente definiu que a característica principal do TDAH é o déficit de atenção, e que esse déficit de atenção está presente em todas as crianças que têm TDAH, e que a hiperatividade está presente em apenas 40%, né? Os 60% são só déficit de atenção, e 40% é tipo combinado, tem o déficit de atenção mais a hiperatividade. Então, como a gente definiu isso, a gente também pensa na questão da medicação. A medicação ela vai atingir a todas as crianças que têm TDAH. Mas todas precisam tomar medicação? Não. Isso quem vai avaliar é o médico. Por isso é tão importante a criança, ela não só ir ao neurologista para fazer o diagnóstico, mas também para o tratamento, para acompanhamento. Porque o neurologista ele vai avaliar se aquela criança está tendo prejuízos que indicam a necessidade da medicação ou não. E não só isso, se essa criança está tendo prejuízos que indicam a necessidade da medicação e de qual medicação é necessário dar para essa criança. Porque existem vários tipos de medicação para TDAH. Existem aquelas mais comuns, mais conhecidas, mas existem também medicações que a gente chama de segunda linha ou terceira linha, né? Que são de segunda opção, terceira opção, que a gente também pode utilizar e que ajudam a amenizar os sintomas. A Rose está falando, pior quando vem com outros transtornos como o TOD, exatamente. A gente vai ter uma live só sobre comorbidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o TOD, tá bom? Mas quando vem com outros transtornos associados, mais complicado ainda. Então a gente precisa realmente focar nesse tratamento, focar no diagnóstico precoce e no tratamento desde lá de quando a gente descobre, desde quando a gente começa a identificar os primeiros sinais, para que os prejuízos eles não apareçam ou, se aparecerem, sejam de forma mais minimizada. Então, o que a medicação vai fazer? Ela vai regular esses neurotransmissores.
Os neurotransmissores eles são responsáveis por todo o funcionamento cerebral, por todas as ligações dos nossos neurônios. Então, eles acabam fazendo, essa medicação acaba fazendo regulando esses neurotransmissores. E os 3 principais neurotransmissores envolvidos com TDAH são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. E aí eu vou fazer um resuminho muito rápido sobre o que significa cada um desses 3 transmissores, o que eles geram na criança. Sônia está falando aqui, geralmente os pais pegam o laudo e esquecem o tratamento. Verdade, verdade, né? Porque acham que o laudo vai levar para a escola vai pegar aquele laudo, vai fazer o que tiver que fazer e resolver o problema, e não vai resolver. Então eu sempre oriento muito os pais. Pais, vocês estão vindo aqui para fazer uma avaliação, ótimo, maravilhoso, é um processo essencial, mas só o diagnóstico não vai resolver o problema do seu filho. Você só vai ter um papel, mas você não vai resolver o problema dele. Então, o que é mais importante é o tratamento. Só que esse tratamento ele só vem a partir de um bom diagnóstico, né? Se o diagnóstico for bem feito, o tratamento ele provavelmente vai ser bem feito também. Então, a gente tem a dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor muito ligado à questão das recompensas e que faz com que a gente fique engajado em uma atividade. Quer dizer, que a gente comece uma atividade, se mantenha naquela atividade e termine aquela atividade. Então, você imagina, se o TDAH tem a quantidade de dopamina, a produção de dopamina desregulado, a gente já começa a entender por que eles têm dificuldade de começar ou por que eles começam e desistem das coisas no meio do caminho. Porque eles não têm neurotransmissor suficiente, dopamina suficiente para ativar o processo, manter o cérebro ativo até o fim da execução da tarefa. Então eles acabam desistindo. A noradrenalina, ela é responsável pela regulação do sono, das emoções e também dos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem. Então, se o TDAH também tem, né, essa noradrenalina de forma desregulada, a gente também vê muitos casos de criança TDAH com distúrbios de sono, problemas no sono, ou não consegue dormir, ou dorme, tem um sono super agitado, acorda a noite toda, acorda, dormem, mas acordam no outro dia cansado, como se não tivesse dormido. Enfim, tem várias situações relacionadas ao sono que é ligado ao TDAH. A questão da questão da desregulação emocional. Então, é comum a gente ver a criança TDAH, ela tá lá quietinha, fazendo alguma coisa, aí você vai falar com a criança ou adolescente, ela vira para você e dá sabe aquele safanão? Por quê? Porque ela tem dificuldade de fazer essa autorregulação emocional. Parece que ela fala brigando o tempo todo, parece que ela fala gritando o tempo todo, né? Se você chama atenção, se você proíbe ou briga ou faz, né, ou não deixa ela fazer alguma coisa, ela tem essa dificuldade de se autorregular, de ficar nervosa, mas se autocontrolar e voltar à estabilidade. Então ela demora mais para isso. Então ela fica sempre nessa instabilidade emocional. E a questão dos processos de aprendizagem, então a gente tem uma dificuldade maior na questão da memória, a gente tem uma dificuldade maior em relação a alguns processos cognitivos, que a gente chama de funções executivas. Então tudo isso também acaba atrapalhando a aprendizagem da criança, né? Bem-vinda, Carla, seja bem-vinda. Então acaba atrapalhando a aprendizagem dela. Não que ela tenha um problema de aprendizagem em si, né? Como, por exemplo, muito comum as crianças com TDAH terem problemas na leitura, mas não porque ela tem uma dislexia. Ela pode até ter uma dislexia associada, mas principalmente porque os processos atencionais estão comprometidos, isso também gera dificuldade nos processos de memória e essa questão da noradrenalina não está regulada, então esses processos ligados à aprendizagem, eles não estão funcionando bem e isso acaba dificultando a aprendizagem. Seja bem-vinda, Vanusa, tudo bem? Então, a gente tem o último neurotransmissor chamado serotonina, que ele é responsável basicamente pela regulação do humor.
Então, quando a gente tem baixos níveis de serotonina, por exemplo, né, a gente tem a questão do humor que oscila muito, a questão também da dificuldade de dormir também afeta isso, a ansiedade, então é uma comorbidade muito comum no TDAH, que é a ansiedade, e também a depressão. Então a gente tem assim 3 neurotransmissores muito importantes, né, que estão rebaixados no TDAH e que acabam gerando uma série de sintomas. Então a gente tem os 3 sintomas principais que a gente falou semana passada, né, que são os sintomas de base, que é o déficit de atenção, que todos que têm TDAH têm esse déficit. A gente tem impulsividade e hiperatividade, que alguns que têm TDAH apresentam. E por conta desse desnível aí, vamos dizer, né, desses neurotransmissores, a criança começa a apresentar outros sintomas, vamos dizer, sintomas secundários, que atrapalham a vida dela como um todo. Então, o que atrapalha a vida dela não é só na escola. Atrapalha a vida dela em todos os ambientes. Em casa, na escola, quando ela está brincando com amigos. Então é comum uma criança começar a brincar, e daqui a pouco está brigando, daqui a pouco ela não consegue terminar a brincadeira, porque ela não consegue acompanhar o ritmo das outras crianças, ela se perde, enfim, aí ela sai da brincadeira, brinca muito sozinha. Então afeta a vida da criança como um todo. E aí quando a gente está falando de medicação, Suelen, tudo bem? Quando a gente está falando de medicação, a gente também vê muito acontecer os pais, muitas vezes, até por orientação médica, dar medicação apenas no horário da escola. E aí a criança, quando está em casa, ela fica totalmente desregulada. Por quê? Porque ela tá fazendo tratamento só no horário que ela precisa na escola. Mas e quando ela está em casa, que ela precisa lembrar das rotinas, lembrar das regras, cumprir prazos, que ela precisa estudar para a prova, que ela precisa fazer atividade, ela não faz. Quando ela precisa ir no parque, quando ela precisa ir na casa da avó, na casa do primo, numa festa, ela não consegue ali ter um bom funcionamento. Por quê? Porque a medicação foi dada apenas em determinados horários, focando só a aprendizagem, só a questão da escola. Então, a medicação, como eu falei, eu não vou entrar aqui a fundo na medicação, mas só para vocês terem uma noção de que a medicação ela é muito importante. Não necessariamente todas as crianças vão ter que tomar medicação, tá? Mas ela é indicada para muitos casos. E existem medicações que são mais indicadas, né? A gente pode até falar aqui, não tem problema, que já tá aí todo mundo já sabe, né? A Ritalina, que a gente conhece, né, que é o metilfenidato, que a gente mais conhece como Ritalina, ela é a medicação de primeira linha, de primeira escolha no Brasil para tratamento TDAH, mas nem sempre a Ritalina ela é indicada pelo médico. Existem outras medicações também, como Concerta, como Venvance, que também são utilizados. E além desses 3, que são mais específicos para o déficit de atenção, existem outras medicações que podem ser dadas também para a criança, como antidepressivos, enfim, outras medicações que também podem ajudar essa criança no tratamento. Mas dentro dessas que eu falei, existem medicações que são de tempo de duração mais curto, como a Ritalina comum, a Ritalina de 10 miligramas. Ela tem um tempo de duração de no máximo 4 horas, então assim, em torno de 3 horas de duração. E tem a Ritalina LA, que ela tem uma eficácia maior, ela tem um tempo de duração em torno de 6 a 8 horas. Então ela tem uma durabilidade maior. E qual a diferença entre uma medicação que tem uma durabilidade menor e uma medicação que tem uma durabilidade maior? A diferença é como isso vai afetar o organismo da pessoa. Então você imagina, a medicação, vamos imaginar que você está aqui. E aí quando você toma a medicação, ela vai entrando no seu organismo, até chegar num pico. E depois desse pico ela vai descendo, perdendo a eficácia, até sair do organismo. Então se você toma medicação de curta duração, ela vai entrar no seu organismo, ela vai começar a atuar, vai chegar numa determinada
no pico, e depois de em torno de 3 horas ela vai perdendo eficácia. Então você imagina, a criança entra na escola 1 hora, ela fica até 5h30. Vai cobrir o horário da escola dessa criança? Não, não vai. E muito menos o horário da noite, muito menos o horário da manhã, que muitas vezes ela teve que estudar, teve que fazer exercício. Então, o que muitas vezes os médicos fazem? Dão 2 de 10. Você toma uma de manhã e uma à tarde. Então, quando você toma uma de manhã e uma à tarde, o que o remédio vai fazer? Ele vai entrar no organismo, vai chegar no pico, vai descer. Aí você toma outra, ela vai subir de novo e vai descer. Isso é um problema? Depende. Depende da criança. Tem criança que esse processo de sobe e desce gera alguns problemas, tá? Alguns efeitos colaterais. Tem crianças que não, que vão tomar e não vão perceber, não vai sentir grandes coisas, vão se adaptar rapidamente. O que a medicação de longa duração, que a Ritalina LA, o Concerta e o Venvance fazem? Ele, como tem longa duração, você não vai precisar tomar uma quantidade maior de remédio. Você vai tomar o primeiro, ele vai subir, vai atingir o pico, depois ele vai descer. Só que essa curva não é de 3 horas, essa curva é de 6 para a Ritalina LA, essa curva é de 10 a 12 horas, dependendo da medicação. O Concerta chega até umas 10 horas de eficácia e o Venvance tem duração mais ou menos de 12 horas. Então, se você toma uma medicação e ela tem esse tempo todo de eficácia no organismo, você vai evitar que seu organismo vá lá em cima e volte. Vá e volte. Isso que vai, às vezes, dar esses efeitos rebote, dá alguns efeitos colaterais também. Elaine, seja bem-vinda. Bruna colocou aqui, a criança precisa usar esse remédio para o resto da vida? Depende, Bruna. Depende. Tem pessoas que vão precisar da medicação para o resto da vida, tá? O resto da vida. Por quê? Porque o déficit de atenção, ele não vai ter cura. O TDAH não tem cura. Então, ele vai ter o déficit de atenção para o resto da vida. Só que, dependendo de quando você detectou, dependendo do tratamento que você fez, se isso foi precoce e foi de forma eficaz, dependendo da intensidade do TDAH, porque existem níveis de TDAH e esses níveis podem variar. Por exemplo, uma criança ela pode ter um TDAH extremamente, nível muito alto, com uma hiperatividade muito grande na infância. Mas quando chega na adolescência, essa hiperatividade diminui muito, consideravelmente, e fica só o déficit de atenção. Ou então pode acontecer o contrário, ou então ela pode ter só o déficit de atenção na infância, depois ela migrar para a hiperatividade, depois na vida adulta voltar só o déficit de atenção. Esses sintomas eles são variáveis ao longo da vida da pessoa. Não quer dizer que a criança é hiperativa, que ela vai ser hiperativa o resto da vida. Também não quer dizer que a criança tem déficit de atenção, que ela nunca vai ter hiperatividade. Por isso é importante o tratamento, tá? E a medicação, muitas vezes, em muitos casos, eles permanecem até a vida adulta. Às vezes, numa quantidade diferente, numa frequência, aí o médico vai avaliar qual a melhor forma. A Carla está perguntando se o TDAH pode estar atrelado à dilexia. Sim, e é bem comum. Tá? Você entrou depois, Carla, eu falei que a gente vai ter uma live sobre comorbidades, tá? Sobre esses outros transtornos que podem vir associados ao TDAH. A gente vai ter uma live mais pra frente sobre isso, tá bom? Mas pode sim, é bem comum. Então, vamos fechar aqui a questão da medicação, só reforçando o seguinte. A medicação, ela melhora a impulsividade e hiperatividade, ela aumenta o nível de atenção, que é o objetivo principal da medicação, e ela também aumenta o autoengajamento nas tarefas. Então a criança ela vai começar a se engajar em tarefas que ela antes não se engajava. Ela vai começar a realizar tarefas que antes ela nem começava, ou quando começava, ela não conseguia terminar. Eu falei o exemplo, né, da criança que ela tem uma quantidade de neurotransmissores que ativa o cérebro, mas essa quantidade ela vai diminuindo, então chega uma hora que não tem quantidade de neurotransmissor suficiente e aí a gente não consegue
manter ativado o cérebro, o sistema atencional para terminar a tarefa, né, a atividade. Então, o que acontece? Com a medicação, esses níveis de neurotransmissores eles ficam regulados. Então, quando ela ativa o cérebro, o sistema atencional, para realizar uma tarefa, o cérebro se mantém ativo até o final. Então, isso faz com que ela consiga um alto engajamento e consiga produzir, né, coisa que ela não consegue, muitas vezes, sem a medicação. Agora, a medicação vai mudar atitudes e comportamentos da criança? Ela pode diminuir a impulsividade, ela pode diminuir a hiperatividade, mas ela a medicação vai atuar no comportamento dela, modificando esse comportamento? Não. Por isso que a gente tem associado a medicação à estratégia da psicoterapia através da linha da TCC. Por quê? A TCC vai trabalhar justamente na mudança desse comportamento. Então, ele vai trabalhar pensamento, emoção, comportamento e vai trazer estratégias para a criança para lidar com o seu TDAH e também para que ele possa ter um comportamento mais adequado aos ambientes que ele vive. Então, vamos dizer que a criança, ela está tomando a medicação, então ela está conseguindo prestar mais atenção no que as outras pessoas falam e ela então consegue controlar um pouco o impulso de responder antes da pessoa terminar de perguntar, de falar atropelando o que a pessoa está falando. Ela consegue agora ouvir a pergunta, ouvir o que a pessoa está falando e conversar e responder junto. Então, a medicação ajuda ela nisso. Só que essa interação social, né, essa comunicação efetiva, tudo isso vai ser trabalhado na TCC. Como que ela pode se comunicar melhor, quais estratégias ela pode utilizar para poder conseguir conversar, brincar com outras crianças sem brigar, sem entrar em atrito. Tudo isso a TCC vai ajudar essa criança. Por isso a medicação e a TCC combinados, não são isolados, tá? Combinados, elas garantem aí ou tem uma estatística de 68% de eficácia, tá? Que é uma estatística bem alta se comparado com as outras formas de tratamento. Então a TCC ela vai trabalhar principalmente desenvolvendo essas relações interpessoais, tá? Trabalhar com a questão da autonomia. Então, uma coisa muito comum com o TDAH é o TDAH ter uma mãe, que a gente chama mãe helicóptero, né? Que é aquela mãe que fica em volta da criança o tempo todo. A mãe vira a agenda da criança, porque ela nunca sabe de nada, ela nunca lembra de nada, ela não sabe data, ela tá perdida no tempo. Enfim, se a mãe não ficar em cima, ó, a mãe tem prova, ó, tem que estudar para isso. Então a mãe fica o tempo todo ali, né, falando. Até a Ana Luísa fala muito, né, a mãe cuco, que é aquela que fica ali, dá um tempo, ela vai, sai igual o cuco, aquele passarinho que sai da casinha, e vai dando a hora. Sai da casinha e vai dando a hora. Então a mãe fica nesse comportamento. Ó, tá na hora de estudar. Ó, tá na hora de fazer isso. Ó, tá na hora de fazer aquilo. Então a criança fica muito dependente dos pais. Muito dependente. E aí, como trabalhar essa autonomia? Através da TCC a gente começa a desenvolver esse comportamento mais autônomo, né? E também essa autorregulação emocional. Como é que ela vai controlar os seus impulsos? Como é que ela vai autorregular as suas emoções para que ela não exploda com facilidade, para que ela não qualquer coisinha ela não chore, não faça aquele drama, né? Que ela consiga se autorregular, para que ela consiga. Por quê? Porque ela já tem a medicação que está fornecendo biologicamente algo que vai facilitar com que ela, através da TCC, desenvolva esse comportamento. Porque só a TCC tentando desenvolver esse comportamento sem que ela tenha condições biológicas, neurológicas para isso, é você ficar enxugando gelo, né? Você ficar ali tentando que a criança mude o comportamento, mas ela não vai conseguir, ou então se conseguir, vai ser algo muito mais penoso e muito mais demorado, tá? Então a medicação e a TCC são as duas mais indicadas e mais reconhecidas cientificamente. Agora, se a criança, além, né, dos sintomas básicos do TDAH,
ela está apresentando dificuldades no processo de aprendizagem, leitura, escrita, pensamento matemático, a gente pode associar ao tratamento a intervenção psicopedagógica. Então, o psicopedagogo ele vai entrar no tratamento do TDAH se essa criança estiver apresentando dificuldade de aprendizagem. E é muito comum ela apresentar. É muito comum por quê? Porque se o sistema atencional não está funcionando bem, a memória também não vai estar funcionando bem, né? Então, se essa criança tem uma dificuldade atencional, às vezes ela está até conseguindo tirar uma notinha, passar, né? Tá lá na idade certinha lá do ano de escolaridade dela, mas ela está ficando com defasagens de conteúdo por conta dessa atenção dela que não está regulada. E aí, quando chega lá no Fundamental 2, é que a bomba estoura. Então, muitas vezes ela está ali, no primeiro segmento, ali, funcionando bem, lá, conseguindo lidar com as demandas, porque a demanda do Fundamental 1 não é tanta, não tem tanta exigência, mas quando chega lá no Fundamental 2, ela não consegue mais. Não consegue mais dar conta porque a demanda, o nível de exigência aumenta e ela não consegue dar conta sozinha, né? Então, a questão da psicopedagogia ela é muito importante quando a criança está apresentando aí defasagens relacionadas à aprendizagem escolar. E aí o psicopedagogo ele vai fazer essa avaliação, ver o que está acontecendo. Se é só uma defasagem de conteúdo, uma aula particular resolve. Mas muitas vezes não é só uma defasagem de conteúdo. Muitas vezes são habilidades cognitivas que são importantes serem trabalhadas, desenvolvidas para que ela consiga aprender. Fonoaudiólogo também é um profissional importante no tratamento, porque muitas crianças com TDAH apresentam dificuldade na linguagem, apresentam alteração, né, no que a gente chama de DEPAC, né? Então é importante fazer essa avaliação, é importante também fazer o acompanhamento caso a criança esteja apresentando algum problema, algum atraso, alguma coisa relacionada à questão da linguagem. E outros profissionais também podem estar envolvidos, como por exemplo TO, um outro profissional que também às vezes, né, é comum a gente ver, que é o psicomotricista. Por quê? Porque as crianças com TDAH também têm muitos problemas com a questão motora. Então, em alguns casos, não são todos, em alguns casos são indicados também uma avaliação psicomotora e também um tratamento com o psicomotricista. Então, o que a gente tira disso tudo? Cada caso é um caso. A gente não tem 2 TDAH igual, mesmo que eles sejam irmãos. Então, existem procedimentos de avaliação, existem procedimentos no tratamento, sim. Mas muito mais do que isso é a gente olhar para a criança como um ser único e que tem características próprias, que tem potencialidades diferentes de outras e que tem dificuldades também que podem ser diferentes de outros. E aí a gente vai avaliar qual é a melhor medida, qual é o melhor tratamento para aquela criança. Ela está precisando tomar medicação e além da medicação ela vai fazer TCC, mas ela também precisa de um psicomotricista ou um fonoaudiólogo. Não, essa criança não precisa, ela vai só com o psicólogo, já consegue resolver porque o caso dela é mais leve, não precisa nem tomar medicação. Então, cada caso é um caso, tá bom? E aí, pra gente falar, só um minutinho aqui, pra gente falar aqui sobre alguns tratamentos que não têm evidência científica, e aí eu comecei falando que eu não estou dizendo que eles não têm eficácia, porque eu não tenho como afirmar isso, porque eles ainda não foram, eles estão sendo estudados, muitos deles, alguns já foram descartados como tratamento, outros estão em estudo, então não há hoje evidência científica que comprove que esses tratamentos que eu vou citar agora ajudam no TDAH, tá bom? Então, eu vou citar eles aqui porque são os mais comuns, porque às vezes os pais não querem dar Ritalina para a criança, porque acham que a Ritalina vai viciar, vai dopar, vai fazer um monte de coisa naquela criança e não querem dar Ritalina e optam por fazer outro tipo de tratamento. Ou então os pais estão muito desesperados porque não sabem mais o que fazer para ajudar o seu filho, e aí alguém disse que não sei quem, do vizinho, do primo, do sei lá quem, fez o tratamento X e curou o TDAH, ou então ficou bom, ou então melhorou, e aí
larga tudo que está fazendo e começa a investir uma grana e energia naquele tratamento que muitas vezes não vai trazer resultado porque não tem evidência científica que comprove que aquilo traga um resultado, tá bom? Então a gente tem, primeiro deles, acupuntura. Então, repetindo, não há evidência científica que a acupuntura melhore sintomas de TDAH, tá? Pode ser que melhore em alguém? Pode ser, mas cientificamente não existe comprovação. Meditação. A meditação, ela está sendo muito falada no TDAH, né? O mindfulness, enfim, técnicas de meditação e tal. Ok. A meditação ela vai entrar como algo complementar para você trabalhar outras habilidades da criança, mas não para tratar o déficit de atenção, tá? Fazer meditação não melhora o déficit de atenção da criança. Agora, fazer meditação vai ajudar em outras coisas, em outras características que estão ali talvez atrapalhando. A Carla está perguntando aqui, ó, esclarece, por favor, quando a habilidade de orientação temporal se resulta no prejuízo da organização. Isso tem a ver com TDAH? Sim, sim. Organização temporal é algo que o TDAH tem muita dificuldade, tá? Então ele se perde. Então, por exemplo, a criança vai para a escola, a professora fala assim, ó, hoje é dia 25, né? Dia 1º tem prova de português. Para ela, dia 1º tem prova de português, não quer dizer nada. Ela vai chegar em casa e vai dar dia 1º e ela não vai estudar para a prova de português. Não só porque ela esquece que tem prova, mas também porque ela não tem essa noção de tempo, dessa passagem do tempo. Então, até uma das coisas que a gente faz, que orienta para os pais, né, fazerem com os filhos quando está estudando, enfim, trabalhar com relógio de ponteiro. Mesmo que a criança não saiba ver a hora, tá? Porque também é algo também difícil para eles aprenderem. Mas principalmente porque ali no relógio ponteiro ele consegue ver a passagem do tempo. Então você fala, ó, nós estamos, o ponteiro, sei lá, grande está aqui. Quando o ponteiro grande chegar aqui, tá no 12. Quando chegar no 3, acabou o tempo, ou enfim. Então essa noção de tempo, onde ele olha o tempo passando, isso ajuda para ele ter essa noção de tempo. Também calendário, né, que a gente vai ali marcando com eles, ticando todo dia ali, para ele começar a desenvolver essa noção de tempo, porque ele não tem noção de que está chegando, que faltam 2 dias, né? E se isso resulta no prejuízo da organização, com certeza, né? Porque eles se desorganizam. Por isso que existem técnicas específicas de organização de rotina para o TDAH, de como você organiza a rotina, não só a rotina educativa, né? Rotina da vida dele todo, do dia a dia, mas também rotina escolar, tá? Meu filho esquece tudo se for avisado somente, é preciso da agenda. Exatamente. Só que existe uma forma adequada para usar a agenda, tá? Por quê? Porque a agenda, dependendo de como você usa, ele até esquece de usar a agenda. Então, por exemplo, eu não tenho TDAH, mas por questões minhas mesmo, né, característica minha, se eu pegar essas agendas comum, que tem cada página um dia, né, cada página tem lá um dia da semana, ela para mim vai ficar anotado lá e eu não vou olhar nunca mais. Por quê? Porque se hoje é dia 25, eu anotei no dia 1º que eu tenho uma atividade para fazer, uma live para fazer dia 1º, vamos botar assim, e hoje é dia 25, quando eu abrir a agenda, eu vou abrir dia 25, eu não vou abrir dia 1º, eu não vou abrir dia 26, dia 27. Então a agenda para mim não funciona. O que funciona para mim? Aqueles planners semanal. Porque quando eu abro na semana, eu vejo a semana inteira. Então eu sei, eu tô aqui no dia 25, mas eu vejo também 26, 27, 28. Então eu tenho a noção do que vem depois. Então isso é uma dica também. Existem dicas para você trabalhar tanto a agenda mensal quanto a agenda semanal. São 2 agendas que a gente pode usar combinadas com o TDAH para trabalhar essa noção de tempo, tá? Mas isso é assunto para uma outra live, que são estratégias. A gente pode fazer uma sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente falou da acupuntura, da medicação, tratamento com homeopatia. Também a gente não tem nenhuma comprovação que alguma homeopatia possa melhorar a atenção, enfim.
exercícios físicos. Às vezes as pessoas falam assim, bota atividade física para cansar essa criança e tal. Gente, a hiperatividade no TDAH, ela tá muito mais aqui do que no corpo. Entendeu? Porque a hiperatividade mental é que faz com que ele tenha essa hiperatividade no corpo. Tá dando para entender isso? Então, o que acontece? Se você cansa a criança durante o dia, ela vai deitar, muitas vezes ela não vai conseguir dormir, relaxar para dormir, não é porque ela está cansada, é porque a cabeça dela está fervilhando de ideias. Que a gente chama de pensamentos intrusivos, né? Tá fervilhando, ela não consegue desligar. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, por exemplo? Né? Às vezes eu tô ali com muitas coisas para fazer, com muitas coisas para produzir, às vezes eu não tô nem cansada fisicamente, ou então tô até cansada fisicamente, deito para dormir e eu não consigo dormir porque eu tô pensando naquele monte de coisa que eu tenho que fazer, ou aquelas ideias para produzir aquele projeto, enfim. Então, com TDAH isso acontece constantemente. Agora, a atividade física é importante para o TDAH? Sim, como é importante para qualquer criança. Toda criança deve fazer atividade física. Isso ajuda no desenvolvimento dela como um todo, mas isso não vai resolver o problema da hiperatividade nem do déficit de atenção da criança, tá? Quiropraxia, musicoterapia, florais de Bach, e também uma coisa que é muito comum a gente ouvir falar, que é a questão da eliminação do glúten ou alimentos artificiais da dieta da criança. Tirou o glúten, melhorou o TDAH da criança. O glúten, se ela tiver alguma intolerância ao glúten, alergia, alguma coisa, pode estar provocando alguns comportamentos que podem estar sendo confundidos com sintomas de TDAH. E aí, quando você tira o glúten, aquele comportamento cessa e você acha que o TDAH melhorou. Mas nem sempre é isso, tá? O que acontece muitas vezes é que ela tinha um outro problema, que é a intolerância ao glúten, à lactose, ela tinha alergia ao glúten, alguma coisa, e que quando você tira isso, o comportamento dela melhora por conta dessa intolerância que ela tinha, e aí há uma percepção, uma ideia de que o TDAH melhorou. Tá? Isso acontece porque os pais, infelizmente, não sabem o que é o TDAH de verdade, não sabem o que são sintomas do TDAH, o que é comportamento decorrente do TDAH e o que não é. E aí bota tudo dentro da caixinha do TDAH e acha que tudo que acontece é por conta do TDAH. E isso eles não sabem, não é porque eles não querem saber. Não, é porque os profissionais precisam orientar esses pais, precisam falar para eles o que está acontecendo, né? Explicar, esclarecer. E aí a gente entra aqui numa outra possibilidade também de tratamento, que é a psicoeducação. Que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou orientando vocês, eu estou dando algumas estratégias. A psicoeducação, ela é exatamente isso. E psicoeducação o médico faz, o psicólogo faz, o psicopedagogo faz, todos os profissionais, a escola pode fazer, que é orientar a família do que é esse transtorno e da melhor forma que ela pode lidar com ele. Orientar. Orientação é algo que a gente precisa fazer, não é só chegar lá e dar um laudo do TDAH. Eu tenho que explicar para essa família o que significa isso. Eu tenho que explicar para essa família o que fazer a partir daí. Porque senão eles vão ficar ali, o ano vai passar, a vida vai passar, o estresse vai continuar na vida dessa criança, dessa família, e eles não vão conseguir êxito, né? E aí a gente tem vários problemas decorrentes disso, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, nós estamos já no finalzinho aqui da live, que a hora voa, né? 4 minutinhos para encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí. Se não der tempo, manda lá no direct, tá bom? Que lá no direct eu respondo para vocês. Semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, estaremos aqui de novo. E o tema da nossa próxima live vai ser como identificar os sinais e sintomas do TDAH. Então, eu tô lá com meu filho, ele está apresentando alguns comportamentos, eu tô achando aquilo meio estranho, a escola já sinalizou. Como é que eu posso olhar para esses sintomas, para esses sinais e perceber que aquilo pode ser um TDAH e a partir daí buscar
uma avaliação. Ou então, o que é sintoma de TDAH? Meu filho já tem um diagnóstico, mas será que esse comportamento, esse sinal, esse sintoma que ele está apresentando é do TDAH ou não? Tá? A gente vai falar sobre isso semana que vem. E eu queria convidar vocês, né, que são mães, que aqui a gente está vendo só mulheres, que são mães de crianças, de filhos, né? Filhos com TDAH. Aí lá no link na minha bio, quem não sabe o link da bio, lá no meu perfil lá no Instagram, tem um linkzinho lá na bio. E existem dois links que são importantes para você que é mãe de TDAH. Primeiro, a gente tem um grupo de mães. Você pode clicar lá nesse link, ele vai te direcionar grupo de mães de TDAH. É um grupo no Telegram e ali tem dicas exclusivas, estratégias exclusivas para você que é mãe de TDAH poder lidar melhor com seu filho. E além disso, tem um outro link, lá no mesmo link aparece um menuzinho. Tem um outro link chamado Pesquisa para Mães com TDAH. Se você é mãe de uma criança com TDAH, clica lá nessa pesquisa, responde ali. Ali são algumas informações importantes para o meu trabalho como psicólogo, como psicopedagoga, para que eu possa, então, além de organizar essas lives, né, para ajudar vocês, também eu posso direcionar melhor o meu trabalho no consultório, porque ali vão ter algumas demandas que vocês enfrentam, alguns problemas que vocês enfrentam no dia a dia, que vocês sinalizarem para mim, para que eu possa identificar melhor e, com isso, melhorar o meu trabalho, tá bom? A gente já está encerrando, acho que falta um minutinho. Estelita, seja bem-vinda, minha querida. Nós estamos encerrando agora, mas se você quiser depois, vai lá no meu perfil e assiste no IGTV, tá bom? Que vai ficar gravado. Quero agradecer a todas, muito obrigada por vocês terem entrado aqui, por estarem aqui nesse bate-papo comigo, né? Espero que vocês estejam aqui semana que vem. E se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, alguma dúvida que queiram compartilhar comigo e queiram pedir, né, para as próximas lives, é só mandar no direct que a gente conversa um pouquinho e a gente monta aí uma live especial, personalizada para as próximas semanas, tá bom? Beijinho, fica com Deus e até a próxima semana.